Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 007 no sentido de completar o edital de matemática para o concurso da Petrobras 2023. Nós vamos ver a importante parte desse curso que trata das funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Tem um exercício da Petrobras bastante complexo, mas nós vamos trabalhar ele em detalhe, com calma, devagar, tá certo? Mas antes eu vou ensinar para vocês um pouco como se comportam as funções exponenciais e logarítmicas, bem como as funções trigonométricas, tá certo? Então vamos lá? Bom, esse exercício que a gente vai trabalhar, ele envolve funções exponenciais e logarítmicas, mas existe um exercício que foi cancelado, foi anulado, tá? Eu peguei um que não foi, que é para dizer simplesmente certo ou errado. É o exercício de 2007. Nós temos o gabarito dele aqui, a 42EC, a 44E. Nós vamos fazer no vídeo de hoje apenas a 42, tá? 44 eu não vou fazer hoje, porque é muito longo o exercício, ainda tem que dar a parte teórica de exponenciais, né? Na verdade, essa prova é interessante pontuar aqui, que ela envolveu 120 questões. Eu achei bastante grande a prova, né, intensa. Você tinha que dizer simplesmente certo ou errado, mas de exercícios muitas vezes não tão simples, tá? Provavelmente a prova deve ter ocorrido na área de português e outras matérias aí, exercícios que a pessoa pode fazer mais rápido para poder gastar tempo em outros que são mais complexos, tá certo? Mas simplesmente é para você dizer se é certo ou errado. Você imagina um exercício desse, o de número 42, em que você tem uma função exponencial aqui, que nós vamos ver o que é isso, tá? E que ela mede a produção de óleo cru, de petróleo, né, em milhares de barris por dia. Milhares de barris por dia. Ele é descrito por esta expressão, né, que de T igual a elevado a menos KT, A e K são constantes, e T é o tempo em anos, tá? E ele fala que quando o tempo é T igual a zero, no início de tudo, isso corresponde ao ano de maior produtividade da bacia. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a produtividade da bacia vai caindo de 1.200.000 barris para 800. E ele fala que em 20 anos cai para menos de 500.000 barris. Isso não é verdade, né? Cai para um pouquinho mais de 500.000 barris, por isso que esse exercício está errado. Mas nós vamos ver como fazer isso. Antes, porém, nós temos que trabalhar como é que a gente mexe com uma função que nem essa aqui, né? Como é que a gente mexe com uma função como a exponencial, tá certo? Muito bem, nós temos ainda aqui uma constante, né? Uma constante A, um número, tá? Que vale quando T é igual a zero. É só colocar zero aqui e a gente vai fazer esse exercício em detalhe. De qualquer forma, eu queria deixar para você dar um print de tela aqui, se você consegue fazer esse exercício sozinho, né? No lugar do T você coloca 0, aí acha o A, depois no lugar do T você coloca 10, né? E iguala isso a 800.000 barris por dia, e aí você acha o K. Depois de achar o K, você coloca T igual a 20 e vê se dá mais de 500.000 barris por dia, uma vez que você tem o A e o K. E o T, né? Que o T é 20. Muito bem, então vamos prosseguir. O logaritmo é a operação inversa da exponencial, né? Então é importante você não confundir x ao quadrado, que não tem nada a ver com exponenciação, é potenciação, com a exponenciação, que é 2 elevado a x. Então aqui é exponencial, cuja função inversa é logaritmo. E aqui é potenciação, cuja função inversa é a radiciação, tá? Eu acho que você já estudou bastante esse lado esquerdo aqui que eu vou apagar, e nós vamos trabalhar com esse tipo aqui, né? Um outro muito importante é o E, a exponencial de x, onde E, nós já vimos em aulas anteriores, o E ele vale 2,718, né? E vai embora, é um número irracional. Muito bem. O E vale 2,718, é um número irracional. Aqui estão algumas propriedades de logaritmo, tá? Quando você tem uma exponencial de A e uma função de x aqui em cima, e essa função de x é um logaritmo, como eu falei, A elevado a x é uma exponencial.
Se no lugar desse x está um logaritmo, você tem uma coisa do tipo a elevado a log na mesma base, certo? Por exemplo, de um certo número n, a resposta, né, como se esse cancelasse esse, a resposta é o próprio n, tá? Então, essa é uma das propriedades importantes do logaritmo. Quando você tem uma exponencial em que a base do logaritmo é igual à exponencial, a base aqui da exponencial, o resultado é o logaritmando. Tudo bem? Essa é a primeira propriedade de logaritmo. Agora, a mais importante é exatamente a definição de logaritmo, tá? Ela praticamente não está aqui, mas eu vou escrever a definição de logaritmo. Quando você tem um logaritmo de um certo número n na base a, e isso te dá um valor x, você pode passar de logaritmo, como é a função inversa, para exponenciação. Isto implica, né? Implica dos dois lados, eu posso fazer o inverso também, que a elevado a x, nesta ordem, é n. É igual a n. Então, a elevado a x é igual a n. Então, aqui eu tenho exponenciação e aqui eu tenho logaritmo. Tranquilo? Então, eu quero fazer isso bem devagar para que você entenda a definição de logaritmo. Aqui nós temos a definição. Muito bem. Agora eu vou falar dessas propriedades aqui da razão, multiplicação entre logaritmandos e algumas propriedades de mesma base, tombamento e mudança de base. Beleza? Então vamos lá. Eu vou aumentar mais uma página aqui. Vamos lá. Quando você tem, por exemplo, um logaritmo de 2 na base 3, tá certo? E aqui qualquer número, por exemplo, 7, esse 7 ele tomba aqui, tá certo? Esse 7 ele tomba. Então isso fica 7 vezes, ele tomba e passa a multiplicar, log de 2 na base 3, tá certo? Essa é a primeira, assim, uma das primeiras propriedades que a gente tem. Muito bem, a outra coisa importante é todo logaritmo cujo logaritmando b está na mesma base b, isso dá 1. Isso é log de π na base π, tá certo? Isso é log de qualquer número aí, sei lá, 7 na base 7, e isso dá 1. Toda vez que esse número é igual a esse, o resultado é 1. Porque 7 elevado a 1 é o próprio 7, certo? π elevado a 1 é o próprio π, b elevado a 1 é o próprio b. Então, logaritmo na mesma base. Agora, tem uma coisa importante. Quando eu tenho log na base 10, em geral, os livros, as apostilas, os concursos, escrevem simplesmente log, tá? Log de 5. Isso significa que isso é idêntico com log de 5 na base 10. Então, você pode omitir esse 10. Em geral, se omite. Mas é importante também mostrar que tem o logaritmo natural, o ln, né? Quando você tem um logaritmo que é na base e vai embora, né? Se escreve assim, ln em vez de log na base e, tá? Então, por exemplo, o ln de e na base e, isso é igual a 1, tá? Mas não precisa escrever esse e de baixo, da base, tá? Esse e da base. Simplesmente ln de e é igual a 1. Porque aqui tem um e invisível que não precisa escrever. Tranquilo, né? Então, esta é uma das propriedades interessantíssimas do logaritmo. Agora, eu vou mostrar para você o que acontece quando você tem o logaritmo de 2 vezes 3, numa certa base, tá? Por exemplo, 5. Isso vai dar o quê? Log de 2 na base 5, mais ele se transforma na soma de logaritmos. Então, quando o logaritmando envolve produto, você tem soma, tá? Na mesma base, log de 3 na base 5. Essas coisas aqui só são possíveis com calculadora, obviamente, né? A menos que fossem números iguais ou potências, né? Então vamos lá, que é a potência tomba, né? O que eu estou querendo me referir é o seguinte: se você tem uma coisa assim, 9 na base 3, isso é fácil de calcular, porque isso aqui é log. O que é 9? É 3 ao quadrado.
3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado não é 6. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3. Na base 3, esse 2 tomba. Sempre a potência tomba. Então fica 2 vezes log de 3 na 3. Log de 3 na base 3. Isso vai para 1. Então 2 vezes 1, 2. Então dá para calcular algumas coisas sem precisar de calculadora. Tá? Então quando é possível expressar o 9, o logaritmando com uma potência da base. Mas vamos lá. Já expliquei então como é a multiplicação, agora eu vou explicar como é que é a divisão. Log de 3 dividido por 2 na base 5. Isso aqui é log de 3 na base 5. E aí vira o quê? Em vez de mais, a gente, como é divisão, aqui é uma divisão, aí vira menos. Log de 2 na base 5. Tá certo? E é assim que faz a operação de multiplicação. Agora, não pode transformar log de 3 na base 2 mais log de 7 na base... Não, peraí, deixa eu fazer assim, o contrário. Log de 3 na base 2 mais 7. Tá? Isso não pode se transformar na soma de logaritmos. Isso é diferente, completamente diferente de log de 3 na base 2 mais log de 7 na base 2. Porque se você for calcular log de 10 na base 2, não dá a soma de log de 3 na base 2 mais log de 7 na base 2. Mais log de 7 na base 2. Não dá. Tá certo? Então, essa propriedade não se mantém para as outras operações de mais e menos, de somar e subtrair. Na verdade, só vale essa soma de logs quando você tem multiplicação no logaritmando ou divisão no logaritmando. Vamos prosseguir. Agora aqui nós vamos ver a mudança de base. A mudança de base é quando você quer escrever numa outra base. Qualquer base que você queira, você pode mudar, desde que essa base não seja 0, né? Então vamos lá. Tem que ser um número maior que 0. Então como é que a gente vai fazer esta mudança de base? Por exemplo, eu tenho o logaritmo de n na base A, eu quero mudar para a base B, por exemplo. Então eu pego o de cima, eu vou transformar isso numa divisão, tá? O de cima é o n, eu transformo tudo na base B. Log de n na base B, dividido por log. Então, como é que eu faço isso? Eu faço log de n na base B, o de cima na base que eu quero, e o de baixo, a base de baixo, na base que eu quero. Tá? Então, essa é a expressão da mudança de base, tá certo? Então, você poderia, às vezes, querer passar para a base 5, né? Você está aqui numa base, sei lá, log de 100 na base 10. Na base 10. Log de 100 na base 10 dá 2, né? Porque isso aqui dá 10 ao quadrado, o 2 tomba, fica log de 10 na 10, 2 vezes 10 na 10 é 1, 2 vezes 1, 2. E a gente vai mostrar que isso é 2. Tá? Então você pode mudar para a base, sei lá, para a base 5. Né? Então você vai fazer assim... log do de cima na base 5, log do de baixo na base 5. Tá? Então, essa é a maneira que a gente encontra de fazer a mudança de base. Tá certo? Bom, pessoal, o exercício da Petrobras ele vai ficar para um outro momento, tá? Porque ele é bem complexo. Tá certo? Você tem uma exponencial, como eu já avisei, a gente vai trabalhar nele bem devagar para que você não desanime. E que você tenha os fundamentos de logaritmo e de exponencial para poder fazer aquele exercício. Tá? Ele vai ficar como desafio. O exercício mais simples de função exponencial é esse aqui. Então você tem 2 elevado a x, mais essa expressão aqui, ela pode ser escrita como 2 vezes 2, conserva a base e somam-se os expoentes. Então, aqui é 1. Tá? Então, daqui para cá, eu conservei a base, que a base é 2, e somei os expoentes, ficou x mais 1. E vou fazer isso com os demais. 2 vezes 2, aqui é x e aqui é 2. Mais 2 vezes 2, aqui é x e aqui é 3. É igual a 15 sobre 2.
Agora, quando eu tenho 2 elevado a x, um termo comum, eu posso arrancar ele da expressão e colocá-lo no que a gente chama de evidência, em evidência. E aí, eu divido esse daqui, cada um desses termos, eu vou dividir pelo cara que está em evidência, por esse aqui. Então, se eu pegar o 2 elevado a x e dividir por 2 elevado a x, isso vai dar quanto? 1. Se eu pegar o 2 elevado a x vezes 2 e dividir por 2 elevado a x, 2 elevado a x cancela, dá 2. Então, acaba ficando, como eu arranquei esse 2 elevado a x, acaba ficando o 2, que é 2 elevado a 1, o 2 ao quadrado, que é 4, mais o 2 vezes 2 vezes 2, 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, mais 8. Eu acabo dividindo de cima pelo de baixo, 2 elevado a x cancela com 2 elevado a x, fica só os números que estão à direita, né? No caso aqui existe um número à direita, que é o 1, né? Que não precisa escrever. Então eu arranco todo 2 elevado a x, é uma maneira de pensar, né? Na verdade não arranca, a gente está fazendo uma divisão do número de cima por um número de baixo, o denominador. Agora, quanto que dá isso? 2, 15 sobre 2, né? Agora, eu sei quanto é essa soma, né? 8 e 4, 12, 14, 15. Tá? 15. Então, eu tenho 2 elevado a x vezes 15 é igual a 15 sobre 2. Olha que tranquilo esse exercício, né? Se os exercícios da Petrobras fossem desse jeito, seria... Isso aqui é uma base para você poder resolver exercícios mais complexos, tá? Então, você tem 2 elevado a x. O 15, ele passa para o outro lado dividindo, né? Fica 15 por 15 dá 1. Ou algumas pessoas fazem assim, né? E põe aqui vezes 1. Então, eu tenho 2 elevado a x, que é uma exponencial, tá? É uma função exponencial. 2 elevado a x é uma função exponencial, que é igual a 1 sobre 2. Aí tem um pulo do gato aqui, né? Porque eu posso passar esse 2 para cima. Isso fica 1 vezes 2 elevado a menos 1, porque o 2 está elevado à primeira, quando eu passo para cima, ele está embaixo, quando eu passo para cima, ele troca de sinal. Então fica 2 elevado a x é igual a 2, porque 1 vezes 2 é o próprio 2 a menos 1. Se a base é igual a base, significa que os expoentes são iguais. Então, isso implica que x é igual a menos 1. Esta é a resposta do problema. Parte de trigonometria eu vou ver depois da próxima aula, tá?